E aí pessoal, estamos aqui para mais uma gravação aí de um vídeo caseiro. Quero saudar todo mundo aí com meu boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo. Com a paz do Senhor, graça e paz de Deus, conforme você achar melhor. Estamos aqui, o nosso objetivo principal, como você sabe, é buscar a palavra de Deus, é buscar uma orientação, um fundamento do Espírito e da palavra em nossa vida. Deus e a sua palavra são um, são inseparáveis. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é Deus. Deus e a sua palavra são um, são inseparáveis. Querer separar Deus da palavra é uma heresia. Pessoas que dizem, olha, eu amo a Deus, mas eu não ligo para conhecer a palavra. Essas pessoas não amam a Deus nada, estão viajando na maionese. Eu sirvo a Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Não, isso daí não existe. Deus e a sua palavra são um, e o nosso objetivo é buscar a palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouco a respeito da obra do Espírito Santo em nossa vida. Seria muito interessante a gente ter aí um tempo para fazer um estudo mais aprofundado, né? Mas não temos esse tempo aqui na internet, porque os vídeos têm que ser um pouco curto, não pode ser muito longo, para não ficar um negócio maçante. Mas dentro do tempo que temos aqui, eu quero tentar aprofundar ao máximo sobre a obra do Espírito. Em Atos, capítulo 11, versículo 16, Pedro, depois de ter orado, pregado aos gentios, não é? Lá de Roma, e ter ministrado, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. E Pedro diz assim: lembrei-me então do que o Senhor dissera. João certamente vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma obra muito interessante, é uma obra muito tremenda, muito forte. E quando a igreja negligencia, os cristãos negligenciam a obra do Espírito Santo, eles começam a ficar fracos, abatidos, o mundo começa a vencer, a apatia, a preguiça, a falta de vontade, estar na presença de Deus começa a bater sobre os cristãos, a cultura mundana começa a invadir a mente, invadir a alma, invadir a própria cultura cristã. Enfim, tudo que é ruim, que é oposto a Deus começa a acontecer. Ou mesmo aqueles cristãos que se mantêm em Deus, eles têm uma vida muito limitada, porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Jesus ele diz que o Espírito Santo é quem dá arrependimento. A Bíblia diz, ignorai que é o Espírito quem vos dá o arrependimento. Jesus disse, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra de Deus na terra hoje, ela é feita através do Espírito Santo. Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo ficou. Jesus ele disse, você quer ver uma coisa muito louca, né? Eu sempre bato na tecla da necessidade de conhecermos a palavra, da necessidade de conhecer a Bíblia, mas Jesus em momento algum ele disse, eu vou deixar um livro para vos guiar. Ele disse, eu vou deixar o Espírito para te guiar. Ou seja, sem o Espírito, o livro ele se torna letra morta. Por isso que muita pessoa, ela vem e lê a Bíblia e fala, olha, eu não entendo, ou isso daí não significa nada, é coisa de homem, porque ela lê com a sua própria mente carnal. Ela não depende do Espírito, não tem um Espírito para convencer do pecado, não tem um Espírito para guiar a toda a verdade, não tem um Espírito para trazer o quebrantamento e convencer do seu pecado, e para revelar Cristo, porque é o Espírito que revela Cristo em nós. Sem o Espírito, nada é feito. Nós dependemos da graça, dependemos do Espírito Santo. E conhecemos mais sobre a obra do Espírito Santo nos levará a ter uma vida mais abundante, nos levará a ter uma vida mais gloriosa e nos levará a vencermos com mais facilidade as adversidades aqui da terra. E eu queria falar um pouco, porque eu vejo que hoje tem se falado muito pouco a respeito da obra do Espírito Santo. Inclusive cristãos de linha pentecostal, que no passado eram cristãos fervorosos, que tinham comunhão com o Espírito Santo, que pregavam sobre o Espírito Santo, hoje têm deixado de falar e têm
querendo dizer que, não é bem assim, éramos equivocados com certas coisas, e acaba perdendo o melhor de Deus e acaba perdendo a essência, o poder da igreja. Como dizia um evangelista do passado, a igreja tem sido inoperante, tem sido impotente, boa parte da igreja, diante do diabo, diante do mundo, diante dos governos mundiais, diante das seitas, diante dos falsos profetas, porque falta o Espírito Santo para convencer, falta o Espírito Santo para dar revelação, falta o Espírito Santo para trazer poder, para manifestar a glória de Deus. Você vai falar, Cristiano, mas você já atingiu esta comunhão com o Espírito Santo? Ainda não, mas eu tenho buscado e principalmente eu tenho usado um dos principais dons. Não vou dizer um dos principais porque todos os dons são iguais, mas o dom de línguas, que é a evidência de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. No passado, quando eu era novo convertido, há 24 anos atrás, as igrejas pregavam muito sobre o Espírito Santo. E cristãos buscavam essa experiência, buscavam esse enchimento com o Espírito Santo. Eu muitas vezes busquei, muitas vezes cheguei em minha casa chorando porque não consegui receber, ia em monte, ia em vigília, ia em reunião disso, reunião daquilo, buscando. Mas hoje eu percebi que as pessoas já não têm mais esse desejo, não têm mais este prazer em ter o Espírito Santo. E por isso eu queria falar um pouco. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, línguas repartidas de fogo, e todos falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aí mais para frente você vai ver que havia estrangeiros ali e que ouviam eles glorificar a Deus na sua própria língua materna. E aí muitos teólogos vêm e dizem, olha, não é que os cristãos receberam o dom de falar em línguas, é que tinha a necessidade da comunicação e Deus usou disso para que pudessem se comunicar. Então, falar em línguas não é uma evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Essa é uma teoria, mas no versículo que eu li aqui de Atos 11, onde Pedro foi pregar para Cornélio e para o grupo de gentios, eles estavam entendendo o que Pedro pregava. E mesmo assim, enquanto pregavam, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e falavam em línguas e profetizavam. Aí vem alguns e dizem, mas porque foi o momento em que os gentios foram agrupados na igreja. Mas tem um outro tempo, depois que isso aconteceu, alguns anos depois, em que Paulo está pregando. Apolo tinha pregado e tinha levantado ali alguns cristãos, mas Apolo só conhecia o batismo de João, e Paulo chega e começa a pregar e pergunta para eles, receberam o Espírito Santo? Eles falam, olha, nós nem sequer sabemos que existe um Espírito Santo, nós somos batizados com o batismo de João. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e começam a falar em línguas e profetizar. Então todas as vezes no Novo Testamento em que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, em que há referência em que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, diz que falavam em línguas e que alguns profetizavam. Então eu entendo que uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo e recebe também o dom de falar em línguas. Essas duas coisas andam juntos. É o enchimento com o Espírito que a Bíblia nos diz. Aí você vai falar, mas é estranho, eu não entendo. O que seria falar em línguas? É a língua dos anjos, alguns dizem, o diabo não entende. Em momento algum a Bíblia diz que é a língua dos anjos, em momento algum a Bíblia diz que o diabo não entende aquilo que você está falando. Muitas pessoas caem em contradição, porque falam, olha, mas em Atos 2 fala que os estrangeiros ouviam eles glorificar a Deus na sua língua materna. E os cristãos de hoje dizem que estão falando a língua dos anjos. A Bíblia apenas diz que você está falando em outras línguas. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, Paulo diz assim, pois o que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, com efeito que ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Versículo 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando você está tendo essa comunhão com Deus através do dom de línguas, falando em línguas, não é um dom para você usar em público, é um dom seu.
Não é um dom para você chegar na igreja e ficar falando, ou decanta, rebalabalabachou, para ficar falando lá, fazendo show na igreja, pagando de espiritual, ou mesmo numa reunião. Não, é um dom para você usar entre você e Deus. Porque neste momento você está edificando, se edificando. Em espírito você fala mistérios. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Os mistérios de Deus são para os que o temem. Então, quando você está usando este dom de línguas, você está falando mistérios, coisas que você não tem capacidade de orar e de entender com sua mente. Você está orando com o seu espírito e está gerando o sobrenatural de Deus, está gerando algo mais excelente, mais glorioso. Porque a Bíblia diz, não sabemos orar como convém, pedir como convém. Por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está usando este dom, você está se edificando em espírito, falando mistérios. E aquilo que é glorioso da parte de Deus, ele vai vir e vai se manifestar na sua vida. E eu entendo sim, que quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, também recebe o dom de falar em outras línguas. E é necessário que nós, cristãos, e nós pregadores, que já conhecemos isso, comecemos a falar sobre isso de novo, comecemos a ministrar isso de novo, para que as pessoas possam receber, para que as pessoas possam voltar a ter comunhão com o Espírito Santo, a receber o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando Pedro está falando, ele diz, para vocês é promessa, e para os que estão distantes, a saber, a todos quanto o Senhor chamar. Então a promessa do Espírito Santo, ela é para todos. Não é uma coisa que foi lá para o livro de Atos dos Apóstolos, para os primeiros discípulos. Eu já ouvi algumas heresias ali a respeito disso, não é? Eu me lembro de um cara que dizia, olha, o cidadão que ele recebeu, ele tinha o poder de passar para outro. Não é? O cara que recebeu lá em Atos capítulo 2, ele podia passar para outro. Mas aquele que recebeu dele, um exemplo, Pedro podia ministrar a Paulo, mas Paulo não podia passar para outro. E morreu ali o dom. A Bíblia não diz em momento algum isso, mas diz que para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão distantes, a saber, todos quanto o Senhor chamar. Então não há essa história de que o dom, que o poder do Espírito morreu naquela época. Não, nós hoje precisamos talvez mais do poder do Espírito Santo do que os discípulos do Novo Testamento precisaram. Porque nós vivemos uma época onde a imoralidade está muito mais avançada, onde os falsos profetas no meio da igreja e os falsos ensinos, eles estão muito, mas muito além do que existia naquela época. Os governos estão muito mais corruptos, muito mais criativos, uma liberação de demônios sobre o planeta cada vez mais incrível, o ocultismo cada vez mais avançado e a igreja debilitada. Então nós precisamos desse enchimento, nós precisamos deste fogo, deste poder do Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos manifestar Cristo sobre a terra. Porque o Espírito ele não vem para que nós sejamos cheios do Espírito e possamos dar o show. Como eu falei, ficar lá na igreja pagando de super espiritual. Não. Ou até mesmo para edificar o nosso reino particular. Eu vejo muitos cristãos querendo ter poder de Deus em sua vida para edificar seu reino particular. Alguém ofende ele e ele já faz beicinho. Não, Deus vai pesar a mão. Quem falou que Deus vai pesar a mão sobre alguém só porque a pessoa te ofendeu? O poder de Deus vem para edificar o reino dele. Não vem para edificar uma igreja particular. Não vem para edificar um ministério particular. Vem para edificar o reino dele. Não vem para edificar a minha igreja. Não vem para edificar o meu ministério. Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem para edificar o reino dele. E não para edificar o reino particular de alguém. Não para você ter uma grande prosperidade e todo mundo te aplaudir, ou para você mostrar como, Deus vai te exaltar. Não, ele vem para edificar o propósito dele. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8.
Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o poder de Deus vem, o Espírito Santo vem, para que sejamos testemunhas ousadas do Senhor, e para que o nome dele seja glorificado e o reino dele seja estabelecido. Termino com isso. Quando Tiago foi martirizado e Pedro foi preso, os discípulos oraram. A Bíblia diz que os discípulos oraram, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e foram as testemunhas ousadas. Então o Espírito Santo ele vem primeiramente para edificar os frutos do Espírito em sua vida, para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, para te guiar a toda a verdade, para trazer os frutos de mansidão, de pureza, de longanimidade, enfim, os frutos do Espírito em nossa vida, e para que sejamos testemunhas ousadas, para que sejamos testemunhas da ressurreição, para que sejamos testemunhas da palavra. Para isso ele vem, e para glorificar o nome de Jesus. Agradeço por sua atenção, fique com Deus. Se essa palavra falou com você, compartilhe para que fale o vídeo, para que fale com mais pessoas. Se quiser alguma comunicação com a gente, é só me chamar aí nos comentários. Se quiser saber mais sobre as nossas ministrações, entre aí no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues, e lá tem mais. E se Deus quiser, até o final da semana, eu e minha esposa estaremos fazendo mais uma live, igual fizemos a semana passada. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus e até a próxima.